E aí, olá a todos, senhoras e senhores. Estamos aqui em mais uma live de segunda-feira, hoje para falar de dois filmes, o filme A Onda e o filme A Outra História Americana. Daí a presença do André, professor de História, é obrigatória, né? E daí eu quero começar a live, inclusive, falando que caso você esteja assistindo esse vídeo, porque o seu professor de História pediu para você fazer um trabalho sobre esse filme, para tudo, vai ver o filme, depois assiste a live, daí isso certamente pode te ajudar a construir a redação que o professor pediu, mas não deixe de ver o filme, porque tanto o filme A Onda quanto o filme A Outra História Americana, eles realmente têm uma importância muito grande na tua formação. Então não façam isso, né, André? Eu já fico imaginando os alunos que perderam o prazo, daí ao invés de assistir o filme, vão ver só a live rapidinho e já fazer uma redação em cima daquilo, né? E aí, cara, você costuma pedir para ver esses filmes? Não, porque na verdade o que eu faço com o filme é muito raro, né? Porque eu trabalho com a faixa mais nova, que é oitavo e nono. E aí esse conteúdo cai no nono, né? O conteúdo de nazismo e tal, Segunda Guerra Mundial. Então o que eu acabo fazendo, trabalhando com trechos de filme. É muito difícil. Se você combina de assistir um filme inteiro com eles, a chance de dar errado é muito grande, né? Porque eles juntos estão focados em outras coisas. E para casa, toma muito cuidado, né? Que você nunca sabe onde você está pisando. E aí você manda às vezes uma coisa para casa, como dois filmes, são dois filmes pesados. O que eu faço, e que termina o meu curso de nazismo, é assistir a versão, eu brinco, original do filme A Onda, que é a versão americana, né? Que passa numa high school, americana, estadunidense, que passa numa high school. Então eu termino porque ele tem 40 minutos, né? 40 para 50 minutos. Então dá para você assistir numa aula. Eu termino o conteúdo assistindo esse filme. Até é bom a gente explicar isso, né? O filme A Onda tem duas versões para quem só assistiu uma ou ainda nem assistiu nenhuma das duas. A versão estadunidense é da década de 80, é um filme que foi feito para a televisão, você encontra facilmente no YouTube, e é um filme que é mais comprometido com a história verídica, tá? Porque de fato aconteceu num condado ali da região de Los Angeles e da Califórnia, né? E eram os alunos que falavam que o povo alemão era burro por ter acreditado no Hitler, por ter seguido Hitler, e o professor ele aplica um exercício junto com a sala para mostrar que eles também estavam tão expostos à possibilidade de aceitar uma ideologia protofascista, nazista, depois a gente vai discutir a respeito dos termos, né? Como os alemães estavam na época. E em 2006, a Alemanha ela estava passando por um período em que muitos discursos proto-nazistas, proto-fascistas estavam voltando a surgir, como eles mesmos diziam, né, pelo submundo, pelos ralos do debate político, principalmente porque o partido nazista ele era proibido de participar da política alemã, então ninguém poderia fazer nenhum discurso nazista dentro do Congresso, e isso fazia com que esse discurso ele crescesse pelo ralo, né, pelos debates em bares, né, por coisas que não tem nenhum controle do que está sendo discutido. E daí a Alemanha, nesse período, em 2006, ela começou a investir pesado para tentar impedir que voltasse a acontecer na Alemanha o que aconteceu no período da Primeira e Segunda Guerra Mundial, né? Na verdade, o André vai explicar todo esse período com mais riqueza, mas vindo ali da Primeira Guerra e tudo que acontece no Entre Guerras e que gera a Segunda Guerra Mundial, e daí, dentre os investimentos do governo alemão para impedir essa nova onda de grupos nazistas, fascistas, chamem como quiser, eles investiram na produção desse filme A Onda, numa versão alemã. E daí, por óbvio, né, no filme alemão, os alunos não iam falar que os alemães eram burros. O que eles falavam era: nós já temos essa experiência, nós aprendemos com a história, então, portanto, isso não vai acontecer novamente. E daí o professor, que começa o filme com uma camisa do Ramones, né? A Outra História Americana, né, American History X, é um filme bastante gráfico, né, bastante violento. Não, eu revi o filme, acho que foi a sexta ou sétima vez que eu assisti esse filme,
né? Corri com tudo da minha pauta hoje para conseguir reservar as 2 horas antes da live para ver, e eu fechei os olhos na cena mais brutal do filme, que é quando ele manda o moleque negro colocar a boca ali na guia. Eu não quis rever a cena. Então, mesmo aos 37... eu acho a mais brutal, eu não acho nem essa. É claro que essa plasticamente é muito feia, né? É um homicídio de forma muito cruel. Mas eu acho pior. Logo no começo do filme, os primeiros 30 minutos de filme, eu acho, né? Eu acho que é isso, mas é por aí sim. Tem um flashback que o Edward Norton tá com a turma deles lá de skinheads e eles invadem uma lojinha de um coreano que está empregando imigrantes, e aí eles batem no mexicano e jogam feijão no mexicano. Fala, coma feijão, vocês são comedores de feijão. Pega uma garota negra lá, joga leite na cara dela e fala, agora você pode arrumar um emprego melhor, você tá branca. Eu acho que essa cena, para gatilhos assim, ela não é tão violenta, porque não há nenhum assassinato nem nada, mas ela é simbolicamente muito agressiva. Acho que ela pode disparar alguns gatilhos aí em algumas pessoas bem delicados. Mas enfim, eu acho legal a gente explicar, se eu puder explicar pelo menos rapidamente o enredo dos dois filmes, daí a gente entra nos debates especificamente sobre a questão, né? Mas enfim, no filme A Onda, como eu disse, originalmente os alunos tratando o povo alemão como burro por ter acreditado em Hitler, e o professor começa ali a desenvolver um exercício. E como é esse exercício? Depois o André vai poder falar mais detalhadamente, né? Já que trabalha em sala de aula isso, mas ele vai criando a ideia de que eu estou estabelecendo a ordem num lugar que está uma bagunça. Então, tratando a liberdade como se nós não fôssemos capazes de viver em liberdade, e as pessoas têm muito disso, né? As pessoas querem muito a liberdade para elas, mas para os demais, sempre você vai olhar para o demais achando que o demais não cumpre corretamente com as suas liberdades, então, portanto, aos demais você não quer a liberdade que você deseja para si. Então ele vai estabelecendo a ordem, né? E ao estabelecer a ordem, ele não vai de uma hora para outra falar, olha, gente, vamos lá, vamos fazer um movimento fascista, é assim, assim, assado. Não, ele vai desenvolvendo palavras de ordem, e com isso as pessoas vão entrando dentro do que é um movimento. Dentro desse movimento tem uma sensação de pertencimento, de eu sou alguém aqui dentro, eu tenho uma importância para isso. Daí, se você pensar num Alan dos Santos, num Oswaldo Eustáquio, são pessoas que nitidamente nunca tiveram espaço de destaque em nenhum lugar, e daí de repente dentro do grupo eles passam a ter uma importância, e isso vai contagiando aquelas pessoas de tal forma que em pouco tempo sai de dentro do colégio, começa a impregnar toda a localidade, todo o bairro, todo o condado ali que eles estão, né? E o limite na história verídica, aqui sempre vai ter spoiler, tá, gente? Então, quem não viu o filme, depois vê. Eu considero que são sempre filmes bons, que mesmo com spoiler não vai estragar nada, tá? Mas o limite na história verídica é quando o menino bate na namorada, né? Quando chega numa violência física, porque a namorada não aceitava a ideologia do grupo, daí o professor acorda, né, eu preciso parar com isso, porque extrapolou os limites. No de 2006, eles deixam extrapolar mais porque eles querem realmente chocar, então chega até a uma tentativa de homicídio, né? Faz tempo que eu vi o de 2006. Mas, enfim. Então, o filme A Onda, ele vai mostrar com um pouco mais de riqueza. Mesmo. Um homicídio, né? Que chega aquele loirinho que era bem zoado no começo, né? Que sofria bullying, se não me engano, ele mata. Porque ele não aceita sair do grupo, né? Ele não quer sair do grupo, exato. Ele não aceita que aquilo vai deixar de ser a realidade dele. Ele era importante ali, né? E, enfim, a outra história americana, o que você tem, na minha opinião, um dos melhores filmes, inclusive, dentro desse contexto, tá, gente? Para analisar questões relacionadas a isso. O Edward Norton, saradaço, tinha acabado de gravar Clube da Luta, estava enorme de forte. E os dois, né? Uma atuação, na minha opinião, fantástica, tanto do Edward Norton quanto do Edward Furlong, né? Que é o menininho do Exterminador. Mas enfim, o Edward Norton, né, ele faz um personagem de um irmão mais velho que acaba fazendo parte de um grupo White Power americano, né?
e eles cometem barbaridades ali, como um grupo Hot Power, né, carecas, enfim, extremamente... Curiosamente, Felipe, também em Los Angeles, em Venice Beach... Não, e com uma coisa interessante, né? Como eu disse, eu revi hoje o filme, já assisti algumas vezes outra história americana, mas é a primeira vez que eu vi o filme depois de ter ido para Venice Beach. E eu não tinha a menor ideia de que esse filme se passava lá, porque é um local que você... É um caldeirão étnico gigantesco. Você não tem ideia de que essa é a realidade de quem mora lá. E eu me choquei hoje quando assisti, falei, cacete, eu estive lá, vi pessoas de todas as etnias possíveis, e em nenhum momento eu imaginei que ali pudesse ter conflitos étnicos nessa proporção, porque é um lugar tão turístico, tão... é como andar pela Avenida Paulista, sabe? A outra história americana, né, é uma ficção. Eu não sei se ela é inspirada em um movimento que realmente existiu em Venice Beach. Eles não fariam esse cenário se não fosse um problema. Eu imagino que não, concordo. Mas enfim, isso preso, porque ele mata 3 negros, né, que foram assaltar a casa dele. Os negros foram assaltar, na verdade não foi nem a casa, era o carro, né? Mas eles foram assaltar em Revide, porque ele antes na quadra de basquete humilhou os negros, ele, a turma dele de White Powers, né? E daí nesse gangue, né? Era a gangue dos Crips. É uma gangue que existe em Los Angeles, famosa, né? É uma gangue. Bom, enfim, e daí nesse revide os caras foram lá para roubar o carro dele, ele sai e acaba matando. Um deles ele mata, um consegue fugir, o outro ele mata com um tiro logo de cara, e o outro não morre com um tiro, ele vai lá e mata de forma bem violenta, bem brutal. Acaba preso. Se o irmão dele testemunhasse, ele iria ser condenado à pena de morte até, mas acaba não sendo condenado. Ele executa, né? Ele executa de forma bastante cruel, né, inclusive. Mas ele vai preso, enfim, e dentro da prisão, enquanto ele está preso e ele está ali desconstruindo o fascismo dele, né, percebendo que ele estava errado naquilo, o irmão dele estava entrando. Então o filme ele é bem legal porque ele vai mostrando ao mesmo tempo a desconstrução do irmão mais velho e a construção do irmão mais novo. Né? E só em filme mesmo, né? Perdão, Felipe, te interromper, para o sistema penitenciário americano fazer exatamente o que é proposto dele, né? Que é regenerar o preso. Porque normalmente esses supremacistas, essa galera White Power, vai pra cadeia e sai mais White Power. Mas ali dentro da ficção até, né, não é bem o sistema prisional que faz isso. Quem faz isso é um negro, né? Que não revida o ódio com ódio, revida com amor, e por isso que eles acabam ali, ele consegue desconstruir, tem algumas questões relacionadas à desconstrução que a gente pode entrar, né? E daí a única parte que eu acho realmente mais fictícia é porque basta o irmão mais velho contar a história para que ele saia do transe ideológico fanático, o que não é verdade. Não, mas eu acho, Felipe, eu acho que daqui a pouco, para ser mais detalhista dentro do filme, mas enfim, enquanto o irmão dele está entrando no movimento, tá desenvolvendo a sua ideologia, ele está saindo. E daí, quando ele sai da prisão, a história se passa porque o irmão tem que escrever uma redação a respeito do irmão mais velho, né?